TV Divirta-se aqui no bairro Benfica, agora é literatura. Você que está vendo esse canal no YouTube, se inscreve e toca o sininho aí para ver todos os vídeos novos. A gente está aqui para falar do lançamento de um novo livro aqui na livraria La Marca. Essa livraria que tem um restaurante aqui no bairro Benfica. Gente, é bom ou não é essa livraria? Todo mundo de Lula aqui. Ó, o restaurante tá cheio hoje, porque hoje tem uma noite de autógrafos. A gente tá até com o Ícaro. Ícaro, que horas abre aqui a La Marca? Abre de manhã, 7h30 já tá abrindo aqui. E o restaurante funciona para almoço, jantar? Funciona almoço, jantar, drinks, café, tem livraria também. Tem evento com DJ, né? Tem, de vez em quando tem. Acompanha nosso Instagram que tem lá. Arroba La Marca, livraria La Marca. Olha aí, a gente ainda é atendido por esse lourinho aqui. Agora a gente vai entrar na livraria, a gente sabe as informações. Quem quiser acesso ao arroba Benfica Fortaleza, a livraria é bem bacana. Hoje é o lançamento desse livro aqui, Política e Literatura de Cordel, que é do jornalista Alberto Perdigão. E a gente vai conversar nessa livraria aqui com ele, Alberto Perdigão. Tudo bom, Perdigão? Legal estar aqui com você, viu? Muito gosto, muito prazer em estar dando essa entrevista para você. Muito gosto é meu estar entrevistando um jornalista com mais de 35 anos de carreira, 4º livro sendo lançado, né, Alberto? Vamos sentar ali para conversar com você, porque o Perdigão tem muita história para contar e eu vou conversar sobre a carreira, sobre os livros, sobre tudo com o Alberto Perdigão. Perdigão, em primeiro lugar, quero saber de você como é que está sendo. Esse é mais uma noite de autógrafos desse livro, né? Como é que foi a ideia, como surgiu o interesse pela política na literatura de cordel? O nome do livro, né? Política e Literatura de Cordel é uma coletânea de 12 artigos científicos, tá? Sobre o folheto de política da literatura de cordel. Eu desconfiei e fui investigar e fui ler, evidentemente, tá? Tudo que podia. Eu desconfiei que o folheto de política da literatura de cordel é uma mídia alternativa, é uma mídia informativa, popular e contra-hegemônica. Ou seja, é um outro jornal, como eu explico em um dos capítulos. É um outro jornal desde a maneira de pensar, de elaborar, de distribuir, quem é o leitor, os modos de fazer, os temas até que são muito semelhantes, mas a maneira de ver o tema é inteiramente diferente. Então o livro trata disso e eu fiquei assim excitado, estimulado a fazer essa investigação, a dar esse mergulho que foi muito mais profundo do que eu imaginava, quando eu vi na época da destituição da presidente Dilma os jornais com uma versão praticamente única, praticamente unívoca, de que estava havendo um impeachment. Enquanto que eu ouvia na sociedade uma outra versão de que era golpe, e essa versão não estava nos jornais, na mídia tradicional. Então eu perguntei, e onde é que vai estar isso? E foi então que eu descobri que o cordel, o folheto de política da literatura de cordel, ele fazia análises de tal maneira que considerava o impeachment e ou o golpe, tá? Ou seja, fazia um jornalismo talvez melhor do que o jornalismo tradicional. Nossa. Aí eu falei, olha, aí tem o que investigar. Precisamos dar um enfoque. Além de tudo, cordel é cultura, né, Perdigão? Cordel é uma coisa de cultura. Os cordelistas são mestres da cultura em fazer essa coisa. Agora eu queria que você falasse, você é envolvido com política, você é jornalista há 35 anos. Como foi o Alberto Perdigão que se interessou pelo jornalismo? Quando você era jovem, você é de Fortaleza, Perdigão? Eu adoro contar essa história. Eu era muito garoto, meu pai me levava para o mercado, fazia aquela feira do sábado. Eu ajudava trazendo uma cesta. Todo aquele trajeto era igual todo sábado e terminava sempre na banca do peixe. E ali, na banca do peixe, o cidadão que vendia, o feirante lá que vendia, ele embrulhava o peixe com um jornal. E eu ficava com dois pensamentos. Primeiro, o jornal se acaba no dia seguinte. No dia seguinte ele já é uma outra coisa, ele já é um papel de embrulho. Isso me excitava muito. Eu era só uma criança.
E a outra coisa é que eu ia lá no banco de trás do carro, do lado da cesta, lendo as notícias que estavam embrulhando o peixe. Que Então, legal. Isso com quantos anos, Perdigão? não sei, talvez 10 anos. Então isso não pode ser normal para uma criança de 10 anos. Nasceu para ser jornalista. Então eu conto essa história porque é a minha primeira, eu digo que é a minha primeira ligação com o jornalismo. E depois disso eu passei a ler jornal ainda criança diariamente. O meu pai assinava o jornal e eu lia diariamente e eu comecei a compreender o mundo, talvez inclusive a política, porque a economia, a política, o futebol, a polícia, então essas coisas entravam na minha cabeça pelo jornal. O telejornalismo e o radiojornalismo, eles eram muito incipientes naquela época. O jornal era o meio de informação e de credibilidade. As pessoas se informavam pelo jornal. A gente tinha em Fortaleza 5, 6 jornais. É verdade. Assim, como todas as capitais. Então esse é o início de tudo. Eu gosto de contar essa história. Muito boa história. E você é muito envolvido com política. Você também passou por diversos veículos de comunicação, foi apresentador da TV Verde Mais, da Globo, né, daqui do Ceará. Quais as outras emissões você já passou? Só para a gente citar aqui, para o pessoal conhecer quem é o Alberto Perdigão. Você começou por quais veículos assim, você já passou? Bom, eu não comecei pelo jornalismo. Quando eu tinha 18 anos, eu fui levado por um amigo para participar de teleaulas na TV educativa da época, que hoje é a TVC. Ali eu fui me tornando um apresentador de teleaulas. Eu fiquei 4 anos nessa função. Então, quando eu já estava, ao final desses 4 anos, e precisava fazer o estágio obrigatório do curso de jornalismo, é que eu comecei a ser repórter na TV Verdes Mares. E aí depois nunca mais deixei de ser repórter, editor, chefe de reportagem, depois fazer outros trabalhos. Você é uma figura muito marcante na TV. Eu me lembro quando cheguei em Fortaleza, eu vi o Bom Dia Ceará, que era muito político com você e tal. E você é envolvido também em causas sociais, né? Você faz um programa na internet chamado... Como se chama mesmo, Perdigão? Chama Café com Democracia. Café com Democracia, que tem entrevistas, tem análises. Me conta um pouquinho desse programa. Olha, eu fiz jornalismo e esse jornalismo tradicional durante muito tempo, tá? E depois de uma certa época, os caminhos foram me levando para o jornalismo popular, a comunicação alternativa. E hoje eu apresento um programa que se chama Café com Democracia, na Rádio e TV Atitude Popular. Tá? A gente tem como propósito nesse programa trazer entrevistados, ter pautas que não estão na mídia tradicional. Ou seja, a gente não só traz outras perspectivas do que está sendo noticiado na mídia tradicional, mas a gente traz pautas que não estão na mídia tradicional. E aí você vai ver os temas que interessam as populações minorizadas, você vai ver o que não tem espaço na imprensa, né? Não. Há muitos segmentos que são, a gente diz isso comumente lá, que são invisibilizados e eles existem. É verdade. Alguns são até criminalizados e eles existem. Verdade. Eles precisam estar na esfera pública, das discussões, das deliberações, e eles só podem chegar através de algum meio de comunicação. O meio alternativo e o jornalismo popular serve para isso. E outra, essa internet, a web, os sites, as redes sociais serviram muito para a imprensa dar uma renovada, né? Esse pulo seu para a mídia, saindo da mídia tradicional. Você não sente falta de apresentar jornal, de trabalhar em jornal? Não tem a menor falta, né, Pedro? Olha, para falar a verdade, não. E até trabalharia, se fosse um bom convite, se fosse um bom jornalismo. Mas o jornalismo ele se aproximou muito do entretenimento e ele se aproximou muito da publicidade. Exato. Eu acho que hoje é preciso compreender, eu faço muito mais uma análise do que uma crítica. Hoje nós fazemos menos jornalismo do que antes. Talvez o jornalismo que se faça, até se faça com mais qualidade. Eu acho que isso também é uma perspectiva. Mas não com muita profundidade, né, Perdigão? É uma coisa meio feijão com arroz, não é verdade? Eu acho que é algo para atrair, entreter. Né? A disputa
da mídia tradicional com os meios desintermediados, né, com a internet, como a gente chama popularmente, exigiu uma outra fala e uma outra roupa, um outro jeito de fazer do jornalismo tradicional. Quer dizer, hoje você quer notícia, a notícia é por demanda. Ninguém fica sentado na televisão para assistir um telejornal. Vai você atrás. Escolhe o meio, o conteúdo, o apresentador. A hora que vai ver. A hora que você vai ver. Exato. Então essas mudanças, elas foram muito radicais. São mesmo. E eu estou num lugar que... Você está se adaptando, né, Perdigão? Assim, eu estou adaptado, eu estou dizendo que eu estou num lugar que me quer, um lugar que me acolhe. E lá eu estou fazendo o jornalismo do mesmo jeito, com a mesma responsabilidade, com o mesmo afeto, eu diria, do jornalismo tradicional que eu fazia antes, quando só havia jornalismo tradicional. Verdade. Mostra o livro pra gente, Perdigão. Esse é o 4º livro, né, ó, gente? Ou tá vendo aonde? A política e literatura. Onde é que as pessoas encontram? Aqui na Livraria La Marca. Isso. Livraria La Marca, tá? É o ponto de venda em Fortaleza, inicialmente só na Livraria La Marca. Nós estamos negociando aí outros pontos de venda. Livraria La Marca, pessoal, para quem não sabe, é aqui na Avenida da Universidade, no Benfica, ó. Ó, você gosta daqui? Tá tudo bem aí, gente? 2475 na Avenida da Universidade, tá? Tá, vale. Então, tá aqui, esse é o livro. Esse é o 4º livro, né? É o meu 4º livro. São 3 livros, digamos, acadêmicos, tá? E quem são? Me fala um pouquinho desses livros acadêmicos. O primeiro é sobre... O primeiro chamou Comunicação Pública e TV Digital, tá? É um livro que já tem um tempinho, na época em que a TV Digital estava surgindo, sendo implementada aqui no Ceará, e eu resolvi fazer um estudo sobre isso, tá? Depois veio Comunicação Pública e Inclusão Política, que é também uma coletânea de artigos jornalísticos que oferece uma discussão sobre esse tema. É possível incluir mais politicamente o cidadão por meio dos veículos de comunicação, por meios de veículos desintermediados, veículos da chamada mídia digital? Essa era a grande discussão. O terceiro livro do ano passado é um livro de poemas chamado Únicos, são 60 poemas. Foi lançado em diversos locais do Ceará, né? O Únicos. Sim. E aqui, inclusive, está à venda também aqui na La Marca. É uma marca muito acolhedora. Sim. E agora o Política e Literatura de Cordel. Olha aí. E vai estar na Bienal, Perdigão? Vai fazer uma noite de autógrafos lá? Sim. A gente está aqui com a jornada de lançamentos. A gente está lançando dia 21, agora em Brasília. Olha que legal, o pessoal de Brasília. Muito bacana de Brasília, na Cebinho. Cebinho? No dia 22, nós vamos lançar na Bienal, lá de Brasília, tá? No dia 24 eu vou fazer um encontro com o autor, com leitores, na Livraria do Chico, na UNB. Né? Que bacana! Bom, depois nós temos lançamento em Fortaleza, na Bienal também. Nós temos pelo menos uns 2 momentos na Bienal. E tem agendado ainda, agora me escapa a data, Juazeiro Crato, Natal, João Pessoa, Recife, Caruaru, Campina Grande, e aceito também o seu convite da sua cidade. É o jornalista com a maior memória que eu já conheci. Eu não tenho nem um terço. Perdigão, você é uma pessoa que influencia muitos jornalistas, né? Influencia as pessoas nessa pegada do jornalismo feito com seriedade, com credibilidade. Qual é a dica que você dá para você está no bairro Benfica, extremamente universitário, dica que você dá para a pessoa que está fazendo comunicação e quer seguir um bom caminho no jornalismo? Primeiro ela tem que responder... Você que é professor universitário também, desculpa, né? Eu acho que primeiro ela tem que responder se ela quer mesmo jornalismo, se ela quer entretenimento, se ela quer publicidade. Eu acho que tentar trafegar nesses 3 ambientes é um pouco perigoso, tá? Talvez dê alguma renda e até talvez dê alguma renda logo no início da carreira, mas pensando em perspectiva, pensando em futuro, há jornalistas que se aplicam, que se colocam muito bem no campo da publicidade, ou aquela publicidade com cara de jornalismo, sobretudo. Às vezes no entretenimento, aquele entretenimento com cara de jornalismo, mas há alguns que vão para o jornalismo. Aí é preciso ter a decisão, a vocação,
o sacerdócio. Sacerdócio. Muitas vezes vai ser incompreendido, muitas vezes vai ser mal remunerado. Ah, mas se é da vocação, o sucesso vai vir. E é uma carreira Porque só ficam os bacana. bons. É verdade. Só ficam os bons. Perdigão, obrigado pela entrevista. Eu queria que você terminasse com os próximos projetos. Você tem algum projeto de um próximo livro ou um próximo programa? Alguma coisa? Você está sempre inventando novidade, né, Alberto Perdigão? Agora está começando a se esgotar, né? Porque eu já tenho 4 filhos, já tenho 4 livros. Que nada, tá jovem ainda, o menino. Não, na verdade, imediatamente depois dessa jornada de lançamentos do Política e Literatura de Cordel, a gente vai começar a colocar no papel um novo livro também sobre o folheto informativo da literatura de cordel. Provavelmente um livro de entrevistas, eu vou localizar as pessoas que mais teriam a contribuir com esse tema. Esse é um tema que está um pouco apagado, um pouco invisibilizado na academia, e eu vou tentar fazer 20 entrevistas e 20 capítulos sobre o tema. Vamos ver se dá. Vamos ver no que vai dar, dá né? liga. Ô, Perdigão, para terminar também, você que faz muitas campanhas políticas, de diversos políticos, sempre você tá aí com adesivo do Lula. Queria que você fizesse uma análise para as pessoas que vão votar aí nas próximas eleições, né? O que você recomenda? Olha, assim, eu recomendo uma reflexão, né? O voto é livre, é soberano, cada um vai fazendo as suas escolhas. Agora, o que eu posso dizer assim rápido e imediatamente? Primeiro que o Bolsonaro e o bolsonarismo são um fenômeno que precisa ser entendido, né? Nós já éramos bolsonaristas antes do Bolsonaro, isso é uma coisa que precisa ser entendida. E nós não vamos deixar de ser bolsonaristas depois da vitória do Lula. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser entendida. E quando eu falo do Bolsonaro e do bolsonarismo, eu estou falando de um retrocesso, eu estou falando de um atraso, eu estou falando da negação da ciência, eu estou falando da negação da arte, eu estou falando da negação do Estado, eu estou falando da negação da política, eu estou falando da negação ao cargo de presidente da República, com seus rituais que são muito sadios. Eu estou falando de um candidato que vai para a justiça pedir que seja impedida a veiculação da fala dele. Gente, Ele quer renegar a própria fala, né? ele fala e depois vai Depois se arrepende. Pedir para que ninguém veicule a fala dele, E as verdades que ele mesmo assume, né? tá? É um cara que diz: não tem doença, não vai ter vacina, não se vacine que você vai virar gay, que você vai virar jacaré, que você vai ficar com AIDS. Gente, então É um absurdo. quase metade do eleitor brasileiro quer essa figura como presidente. Isso precisa ser muito bem pensado. Eu voto no Lula, estou muito tranquilo. Não estou pedindo voto no Lula, estou muito tranquilo. É isso aí, Alberto Perdigão aqui no lançamento, mostra o livro, lançamento aí, tá fazendo uma série de lançamentos, política e literatura de cordel, eu recomendo que comprem. Todo o trabalho do Perdigão é muito bem feito, muito bem, é um trabalho de pesquisa rico, interessantíssimo, para quem gosta de política, cultura, cordel. Pera. Calma. Quero falar aqui de 3 atores. O autor da capa, Sim, Rafael Lima Verde. Lindo, linda Dispensa capa. maiores apresentações, ele Sim. tem capas lindíssimas, a capa é dele. Maravilhoso. A ilustração da capa, essa xilografura, Aham. é de Hammurabi Batista. É um xilógrafo, um poeta de Juazeiro do Norte. E a edição, tá? A parte industrial, e eu sei que você gosta desse tema, é da RDS. RDS Editora, que já tem uma tradição aqui no mercado. Maravilha. Maravilha! Obrigado, querido. Aqui na Livraria Lamarca, Alberto Perdigão. Obrigado, Alberto. TV Divirta-se Literatura.